Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda vamos ler o livro de Êxodo e hoje vamos ler o capítulo 9 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, hoje, se você está aqui assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, eu peço que você volte no canal e veja os vídeos anteriores, pois está sendo trilhada uma história e o objetivo desse canal é que você se familiarize com ela, que é a palavra de Deus, que é o que o Senhor nos deixou para que nós aprendamos, para que nós vivamos uma vida direcionada por Ele. Então, volte no canal e assista os vídeos anteriores, pois você precisa se familiarizar. Amém? E vamos começar hoje mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, para que o Espírito Santo possa fazer com que você aprenda algo novo nesse capítulo de Êxodo. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor. Eu te agradeço porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de oportunidades. E hoje, nesse dia, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de ler, de aprender com a tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, toque em nosso coração, toque em nossa mente e que possamos, Senhor, aprender algo novo. Que possamos, Senhor, aprender algo novo nessa leitura, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, tome o nosso coração, tome a nossa mente e que haja uma transformação, que possamos realmente enxergar o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá para a leitura. Êxodo capítulo 9, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos para a leitura. Diz assim Êxodo 9. O Senhor ordenou a Moisés: volte a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. Versículo 5. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Versículo 10. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó,
Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Versículo 15. A essa altura eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga, que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei, a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem no ar livre morrerão. Versículo 20. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. Versículo 25. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Versículo 30. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho
em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado no solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Versículo 35. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 9 e agora chegou o momento de você colocar aqui, nos comentários o que você pôde absorver, o que você entendeu desse capítulo. Sabe, qual versículo que te marcou, qual versículo que você pôde observar que realmente o Senhor estava fazendo algo aqui nesse capítulo que você tirou como lição para a sua vida. E se você não conseguiu tirar nenhum desses pontos ainda, eu vou deixar alguns aqui e eu quero o seu feedback sobre eles. Quero que você coloque aqui pelo menos um amém, pelo menos um glória a Deus, para que eu saiba, para que eu entenda que você está começando a compreender, a se familiarizar com a palavra de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que o Senhor pode muito bem fazer tudo sozinho. Porém, Ele quer que sejamos participantes do que Ele está fazendo. Nós vimos aqui que a primeira praga desse capítulo, o Senhor enviou sem que Moisés e Arão fizessem nada. O Senhor só decretou o dia e o horário que aquilo aconteceria e foi feito. Mas as próximas pragas, nós vemos que tem uma interação de Arão e Moisés. Então, o Senhor podia muito bem fazer tudo sozinho? Sim, mas o Senhor queria que houvesse a interação de Moisés e Arão. Então, hoje também acontece da mesma maneira. Hoje o Senhor poderia muito bem fazer tudo, sabe? Como ele disse já no Gênesis, que ele podia sim fazer das pedras também filhos de Abraão. Está escrito isso nos evangelhos. Mas ele quer que a gente evangelize, ele quer que a gente pregue, porque ele quer que nós sejamos participantes da sua obra, participantes do que ele está fazendo aqui na terra. Sabe? Então o Senhor continua tendo poder, sim, o Senhor continua tendo domínio, sim, o Senhor continua podendo fazer qualquer coisa, mas Ele quer que nós sejamos participantes, sabe? Ele quer que nós estejamos junto com Ele ali, fazendo a obra que Ele está fazendo aqui na terra. Então nós vemos que Moisés estendeu a mão, Moisés jogou o pó que foi tirado do forno. Então o Senhor quer também a nossa participação na obra dele. O poder é dele, mas ele quer que a gente participe do que ele está fazendo. Então, queira participar, queira saber o que o Senhor está fazendo e que ele quer te incluir nisso. Tá bom? E o último ponto que eu marquei aqui é que agora Moisés ele já consegue enxergar a dureza do coração de Faraó. Porque antes ele não conseguia enxergar isso, era Deus que estava o tempo inteiro falando ali. Só que agora Moisés ele já tinha uma conexão com Deus, né? Agora ele já conseguia ter uma conexão com o Senhor, que ele próprio enxergava ali a dureza do coração do Faraó. Porque você pode ver que aqui no versículo 30 ele fala assim, mas sei que o Faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Então, Moisés, ele por estar conectado com Deus, ele já conseguia enxergar isso, sabe? Então, eu quero que você pense como tem sido a sua conexão com o Senhor. Você tem enxergado coisas que o próprio Espírito Santo é quem te mostra? Porque nós vimos no final do capítulo aqui que Deus tinha dito por meio de Moisés aquilo.
Aquilo não foi simplesmente Moisés que tirou da mente dele, mas ele tinha uma conexão com o Senhor e por essa conexão existir, ele pôde ver que o faraó continuava com o mesmo coração endurecido, que o faraó continuava do mesmo jeito sem temer a Deus, sabe? Ele só queria se livrar das pragas, ele não confiava verdadeiramente no Senhor. Então, pense aí. Como tem sido a sua conexão com o nosso Deus. Então, esses foram os comentários de hoje. E agora eu quero que você deixe o seu feedback sobre eles. Se você consegue também enxergar esses pontos aqui no texto ou não. Se você consegue agora ler Êxodo 9 e enxergar esses pontos que eu deixei. Se faz sentido ou não. Coloque aqui nos comentários. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva para que possamos atingir mais pessoas. Dê um like, ative o sininho de notificações e não se esqueça, compartilhe com alguém. Tem alguém que precisa se familiarizar com a palavra de Deus e talvez você seja a ponte entre essa pessoa e a palavra do Senhor. Então, compartilhe. E se você chegou aqui até o final, não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Chega de postergar, chega de deixar para amanhã. Leia hoje, leia todos os dias. E fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.